11, também tratando do assunto de argumentos, né, de argumentação lógica, diz o seguinte: no que se refere a argumentos, julgue os itens a seguir. As palavras daí, logo, assim, pois, porque são indicadoras de premissas, certo ou errado. Quem acompanhou o vídeo anterior, eu falei para você o seguinte, ó, você vai entender o argumento como se ele fosse o quê? Uma redação. E aí eu falei que a redação tem o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensa aí, quando você estava lá fazendo a prova do Enem ou do vestibular, ou mesmo de concurso, né? Alguns têm redação. Você introduz a conclusão, você começa a conclusão, geralmente com um termo-chave, né? Portanto, diante disso, com base nisso, não pode ser redundante, né? Portanto, conclui-se. Não, o portanto já é conclusão. O conclui-se também. Ou coloca um ou coloca o outro, não coloca os dois. Então veja que a conclusão ela vai sempre ser introduzida por um termo conclusivo, obviamente. E é justamente o que a gente tem aqui, ó. Daí, né? Pensa numa frase, ó. Esse daí, ele não é tão usado, principalmente aqui na minha região, na região norte. Eu estou no Tocantins. Mas o pessoal da região sul, pessoal, né, Paraná, Santa Catarina, eu ouço eles falando bastante, eles usam muito essa expressão, né? Daí. Ou seja, ele está dizendo, a pessoa diz, choveu, fiquei resfriado, daí não fui à aula. Então, ou seja, por causa disso, por esses motivos, eu não fui à aula. Então, esse daí é conclusivo. Mesmo o logo, né? O logo é bastante forte. A frase do Descartes, né? Bem famosa. Penso, logo existo. Então, ou seja, conclui-se, né? Eu concluo a minha existência, com certeza, pelo fato de eu pensar. O fato de eu pensar me garante que eu existo. Não quer dizer que só existe aquilo que pensa, né? Uma pedra existe e ela não pensa, mas garante que tudo aquilo que pensa existe. Muito bom. Ou assim também. Então, no dia a dia, quando a gente está falando ou escrevendo, a gente vai usar algumas expressões, até porque isso é cultural, outras por causa do contexto é mais adequado do que outras, mas do ponto de vista da lógica, essas expressões elas sempre vão introduzir conclusões e nunca as premissas, né? A premissa não. A conclusão é que é introduzido por elas, tá? Então são expressões conclusivas e não de premissas, tá? Elas trazem a tese e não as hipóteses, tá bom? Então o item está errado. Muito bom, veja que é uma questão que você não precisa saber conectivo, não precisa saber se um argumento é válido ou inválido. Então está dentro do assunto de argumento, que é um assunto da lógica, que trabalha com as proposições e com os conectivos, mas não envolve diretamente esses agentes. A banca quer tratar aqui a sua compreensão da estrutura, da morfologia do argumento. Muito boa questão, gostei bastante, né? A banca CESP ela trabalha muito isso, né? Com as definições, com a estrutura, com a base do item, né? Com o conceito. E aqui o porquê junto, né? O porquê separado é uma pergunta, o porquê junto é a resposta, então é conclusivo, né? Muito bom.